Olá, meu nome é Marcelo Bom dia, meu nome é Júlia. e nós estamos estudando aqui o livro Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje veremos o capítulo 12, Tendo Prazer em Deus. Esse capítulo a autora vai começar relembrando uma história de Davi, da época que ele recupera a Arca de Deus, e a Bíblia descreve que assim que ele recupera a Arca, ele fica muito alegre, ele vibra de alegria. Traz até aqui uma passagem que mostra como foi essa reação de Davi, que fica em 2 Samuel 6, do 14 ao 16. Diz assim: E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Quando Mical viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Esse mesmo rei Davi, que ele era realmente o homem segundo o coração de Deus, ele não se conteve de alegria quando realmente sentiu que a presença de Deus realmente estaria ali próximo deles novamente. Então, a sua forma maior de expressar então essa alegria, ele até dançou diante do Senhor, ele saltou de alegria. Suas expressões de louvor realmente ultrapassaram até a sua forma corporal ali, se expressaram dessa forma. Sim, a autora também até relembra aqui uma profecia de Malaquias, que fica em Malaquias 4:2, que diz: Vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Então a Bíblia sempre nos mostrando ali que estar na presença do Senhor, contemplar o Senhor, amá-lo, nos faz ser mais alegres, assim, desperta alegria em nós. Essa alegria que ela pode e deve ser expressa não só no nosso interior, mas externamente também. A gente precisa manifestar essa alegria quando a gente está de fato em comunhão com o Senhor, amando e adorando Ele. Exatamente. E qual será que foi a nossa última vez, né? A última vez que nós adoramos realmente, ficamos tão cheios de ação de graças ao Senhor que isso transbordou o nosso coração, transbordou para o nosso exterior também, que podemos adorar o Senhor com o nosso corpo, com as nossas ações. Um autor aqui, ele traz, o A.W. Tozer, ele traz que o cristianismo talvez tenha caído, né? Tenha se rebaixado, tenha deixado um nível tão baixo de esse desejo espiritual, essa ânsia pelo Senhor, que talvez entre aqueles que professam a fé cristã, né, os cristãos de verdade, talvez 1 para cada 1000 realmente tenham essa sede intensa de Deus. A autora até chama aqui de ortodoxia fervorosa, né? Porque Deus nos deu a capacidade de sentir emoções e expressar essas emoções através das mais diversas formas: música, literatura, arte, por aí vai. E tudo isso com o objetivo da gente sempre engrandecer e adorar o Senhor. Ele nos deu esses sentimentos para que a gente pudesse usá-los para poder adorar o Senhor. E quando isso não acontece é porque tem alguma coisa errada. A autora traz um exemplo aqui muito prático sobre adoção, né? Ela conheceu um casal que adotou uma bebezinha. E essa bebezinha, então, sem saber, né, de nada, mas ali ela estava totalmente dependente da graça e do amor desses novos pais. Agora, mesmo adotada, ela teria total direito, os privilégios de receber todas as bênçãos, de ser realmente um membro da família, né? De ser ali parte da família. E lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, Deus também nos torna parte da família. Diz assim: Vós sois geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Então sim, Deus nos tornou parte de sua família, declarou que nós somos realmente filhos. E por isso nós devemos expressar nossa gratidão, nosso amor, realmente exultando de graça pelo Senhor. A gente tem que valorizar, né, a adoção de Deus. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas e a gente precisa valorizar isso, né? E uma das formas que a gente valoriza é demonstrando alegria em adorar o Senhor e servi-lo. A autora aqui também vai trazer Mateus 12:34, que diz: Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que é bom a gente estar sempre refletindo sobre as nossas atitudes, as nossas falas. Será que a gente tá falando coisas que engrandecem o Senhor, que mostram a beleza de Deus, ou a gente tá falando sobre outras coisas? É bom estar sempre sondando o nosso coração, porque, como a própria palavra de Deus diz, a gente vai expor, né, externar aquilo que está dentro de nós. Então, se o amor a Deus não estiver dentro de nós, a gente vai acabar externando outras coisas, e provavelmente coisas que não agradam o Senhor. E será que realmente a nossa consciência da bondade, da graça de Deus, ela nos cativa tanto, nos leva realmente a expressar as nossas emoções, a ponto que a nossa boca, as nossas mãos, nosso corpo, enfim, eles realmente reflitam esse grande amor do Senhor?
E a autora vai começar a trabalhar essa ideia aqui com a gente nesse capítulo, que a maneira que a gente tem para se livrar da adoração a outros ídolos é aprendermos a ter plena alegria na adoração a Deus. Se a gente adora servir a Deus, tem alegria e prazer em servi-lo, como que a gente vai servir outros ídolos? Se Deus já nos desperta a verdadeira alegria que a gente precisa, a gente não vai acabar querendo buscar outros ídolos, porque em Deus já estamos plenamente satisfeitos. A autora vai trazer um exemplo aqui, uma leitura dos puritanos, né? Que eles falavam sobre isso. Eles falavam o quão era lamentável o povo não adorar realmente a Deus, não louvar ao Senhor. Vamos ler. Que lamentável esse crime capital do povo do Senhor, a aridez no louvor. Estou plenamente persuadido de que 1 hora de louvor vale tanto quanto um dia de jejum e lamentação. Louvar a Deus é um dos atos mais sublimes e puros da religião. Na oração, agimos como homens, no louvor, agimos como anjos. Nosso amor próprio pode nos levar a orar, mas o amor a Deus nos incita a louvar. Então, quer nós cantemos hinos do cantor cristão, outras músicas, a nossa verdadeira adoração ela deve realmente envolver todo o nosso corpo. Vai abranger tudo que a gente já viu durante todo esse livro. A nossa mente, as nossas afeições, a nossa volição. É claro que a autora também traz que você ficar parado ali no momento do hino não quer dizer que é totalmente pecado, mas essa adoração verdadeira e sincera, pura de coração, ela geralmente vai nos levar a expressar isso também com o nosso corpo. A autora também traz aqui um trecho do livro de John Piper, que ele fala que a verdadeira visão de Deus, em conjunto com o poder do Espírito Santo, vai acabar resultando numa manifestação interna e externa de que somos adoradores do verdadeiro Deus. Ela até traz um trecho aqui que diz: o calor de nossas afeições produz adoração vigorosa, que irrompe em confissões, anseios, aclamações, alegrias, cânticos, gritos, cabeça curvada, mãos erguidas e vida obediente. E a autora trabalha aqui com a gente que se a nossa adoração a Deus não passa por todas essas características que o Piper citou, será que nossa adoração está realmente verdadeira? Será que a gente está lembrando do amor de Deus por nós? Será que a gente está valorizando o amor que Deus tem pela gente? Porque ela até vai comparar aqui com outras emoções que a gente sente no nosso dia a dia aí, como assistir a um jogo de futebol, ver um filme, uma peça, que são coisas que despertam emoções na gente. A gente pode vibrar de alegria no jogo de futebol, chorar de tristeza durante um filme. E será que estar na presença do nosso Deus, do Rei do Universo, não vai nos comover também, não vai despertar nenhuma emoção em nós? É claro que se a gente estiver indo para a igreja, estiver congregando com o objetivo unicamente de externar emoções, de ter sentimentos, a gente está sendo pecaminoso, a gente não está adorando Deus verdadeiramente. Porque as expressões de emoção, elas são consequência da adoração verdadeira. Mas se a nossa adoração não está refletindo nisso, talvez a gente tenha que repensar isso, se a gente realmente está próximo de Deus, se a gente está amando Ele de verdade e cada vez nos aproximar mais dele para que a gente possa manifestar da maneira que Ele permite, né, as nossas emoções. E a autora também nos encoraja a examinar as nossas emoções, examinar as nossas atitudes. E ela até traz algumas perguntas para a gente fazer realmente essas perguntas para nós. Então, estou buscando um êxtase emocional por si mesmo, né? Estou desfrutando de Deus nesse culto ou estou apenas desfrutando uma elevação das minhas emoções? Meu zelo e minha paixão se devem à majestade de Deus? Enfim, algumas perguntas para a gente analisar as nossas emoções, ver de onde elas estão brotando em nosso coração. E a Bíblia também vai ressaltar vários versículos aqui que contemplam a verdadeira adoração. Por exemplo, em Salmo 71, 23, diz assim: meus lábios, assim como a minha vida, que resgataste, exultarão quando eu cantar teus louvores. E em seguida a autora vai trabalhar aqui sobre como as emoções funcionam no nosso coração. E ela vai dizer que as emoções elas são o espelho do nosso coração, são os retratos do nosso coração. Porque elas revelam nossos pensamentos, nossas intenções e a nossa avaliação das coisas. Ou seja, nossas emoções elas estão intimamente ligadas aos nossos pensamentos e desejos. A autora traz até aqui uma comparação ali, que ela fala que na cidade onde ela mora, que é no sul da Califórnia, ela fala que durante uma época do ano é comum formar uma grande nebulosidade ali, ficar bastante nublado e com névoa, tampando o sol, né? E aí ela fala que para as pessoas comuns ali, elas estão acostumadas com isso e tratam como uma coisa normal, né? Certa época do ano vai vir essa névoa mesmo, é normal e tudo bem, acabou e depois do tempo vai passar. Talvez um meteorologista, conhecedor ali das condições climáticas, tenha uma explicação mais técnica e tal, mas para a maioria das pessoas isso é algo comum que vem e vai
e não tem motivo. E ela fala que muitas vezes a gente leva as nossas emoções dessa forma. A gente acha que a gente acorda triste, acorda feliz e aí acabou, não tem um motivo para nossas emoções se manifestarem, né? Porém, ela vai acabar trabalhando que, na verdade, as nossas emoções elas são fruto daquilo que a gente pensa. Se a gente tá pensando só em coisas tristes, a gente todo dia assiste coisas tristes e só medita em tristeza, a gente, claro que a gente vai ficar triste também. A autora também ressalta, claro, que a gente não consegue controlar completamente nossas emoções, porém ela vai trabalhar essa ideia de que as nossas emoções são fruto daquilo que a gente cultiva no nosso coração. Se a gente cultiva alegria, pensa em alegria, medita em alegria, provavelmente a gente vai ser pessoas mais alegres. Da mesma forma que a gente só pensar em coisas ruins, a gente vai também acabar externando emoções ruins. Exatamente, elas reagem aos nossos pensamentos interiores. E exatamente com essa afirmação, a gente pode lembrar também aquele versículo, né, de Filipenses 4:8. Por isso que Paulo nos exorta tanto para pensarmos em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, digno realmente de louvor. E aí refletiremos, de acordo aqui também com a autora e com a própria Bíblia, ações de louvor a Deus. Então, esse alegre louvor que falamos tanto, ele realmente nasce das meditações na misericórdia de Deus, na grandeza, na sua bondade, na sua graça. E aqui a autora nos faz pensar em realmente quem Deus é por nós, o caráter dele, né, o que ele fez por nós, de que maneira ele nos amou. Tanto pensando nesse Deus, no Rei do Universo, como esse Deus Criador mesmo, mas também trazendo para o nosso pessoal o que esse Deus tão grande também é em minha vida. Porque ele não é só um Deus de longe, mas o nosso Deus também é um Deus de perto, que nos modifica e nos transforma diariamente e está conosco também. Em Efésios 1, de 3 a 14, Paulo também vai descrever vários pontos, vários benefícios que o Senhor traz quando ele nos salva. Então, a gente vai destacar agora alguns pontos que esse trecho da Bíblia destaca. Por exemplo, Deus nos abençoa com tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Escolheu para ele antes da fundação do mundo. Em Cristo, ele nos tornou santos e inculpáveis diante de Deus. Em amor, o predestinou para si mesmo, para ser seu filho adotivo por meio de Jesus Cristo, conforme a boa determinação de sua vontade, que ele lhe concedeu gratuitamente no amado. Nele, você tem a redenção pelo sangue de Cristo, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da graça divina. Ao dar-lhe sabedoria e prudência, ele o fez conhecer os mistérios de sua vontade, segundo sua boa determinação. Nele você obteve uma herança. Foi selado com o Espírito Santo da promessa, concedido como garantia de sua herança. Você se tornou propriedade pessoal de Deus, eternamente amado por ele. E a autora traz tudo isso, né, essas passagens da Bíblia, para nos ajudar a entender, para deixar cada vez mais claro que a adoração e o amor fervoroso elas vão nascer da compreensão dos benefícios de Deus. Ela até traz uma parte aqui do livro do João Calvino, que ele vai explicar isso melhor, né, que a verdadeira adoração a Deus, ela vem de reconhecer os benefícios que ele fez, reconhecer tudo que ele fez por nós, ver de onde ele nos tirou, para onde ele nos levou, tudo que ele fez em nossas vidas, tudo que ele é e tudo que ele representa. É a partir da meditação de todas essas coisas, de todas essas características de Deus, que a gente pode ter uma adoração honesta, amorosa e alegre de Deus, uma adoração que nos dê prazer. É através disso que a gente tem prazer em adorar a Deus. Então, novamente, fomos completamente justificados, a salvação divina é absolutamente completa. E lembrando disso, o Piper nos lembra, nos exorta realmente para honrar ao próprio Deus em nosso culto, não com desinteresse, mas com total alegria e adoração de verdade. Por exemplo, aquela passagem que fala: antes devemos buscá-lo como a corça sedenta, que busca o riacho, justamente pela alegria de vê-lo e conhecê-lo, de estar na presença do próprio Deus. Nós devemos ter um coração revestido realmente de valor ao próprio Deus, de amor, um coração que celebra e se alegra na beleza, bondade, santidade e majestade do nosso Rei. A autora aqui também traz até um hino que ela conhece, que para ela que ela traz aqui, né? Que ela leva ela a arder em amor. Que é um hino que ela gosta bastante e usa em momentos difíceis, que diz assim: como é possível que eu tenha benefício no sangue do Salvador? Acaso morreu por mim, que causei sua dor? Por mim, que ele até a morte buscou? Maravilhoso amor, como é possível que tu, meu Deus, morreste por mim? Maravilhoso amor, como é possível que tu, meu Deus, morreste por mim? Deixou o trono celeste de seu Pai, tão generosa e infinita sua graça. Esvaziou-se de tudo, exceto do amor, e sangrou pela raça desamparada de Adão.
Tudo é misericórdia, imensa e generosa. Porquanto, ó meu Deus, ela me encontrou. Tudo é misericórdia, imensa e generosa. Porquanto, ó meu Deus, ela me encontrou. Por longo tempo meu espírito permaneceu cativo, preso firmemente ao pecado e às trevas da natureza. Teu olho difundiu um raio vivificador. Despertei o calabouço ardendo em luz. Minhas cadeias caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, parti e te segui. Minhas cadeias caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, parti e te segui. Agora não temo condenação alguma. Jesus é tudo e nele me pertencem. Estou vivo nele, minha cabeça viva, revestido de justiça divina. O trono eterno com ousadia me aproximo, e recebo a coroa que, em Cristo, me pertence. Do trono eterno com ousadia me aproximo, e recebo a coroa que em Cristo me pertence. E nesse capítulo, então, finalizando, a autora realmente nos incentiva a buscar essa adoração verdadeira. Essa adoração que não para só nos louvores, mas ela se transborda com as nossas emoções e nos move a atitudes de amor mesmo, de amar ao Senhor e também amar o nosso próximo. Deus, ele busca realmente adoradores verdadeiros, transformados pela alegria indescritível dessa adoração intensa, rendida à pessoa dele, à presença do próprio Senhor. E a autora termina o livro dizendo assim: em nossa adoração e no poder transformador de Deus, Ele é glorificado, se alegra e permite que desfrutemos os prazeres que Ele nos concedeu para sempre. Ele assumiu o compromisso de nos transformar de idólatras servis, temerosos e cheios de raiva, em filhos felizes, que brincam nos jardins de seus deleites. Tudo para a glória suprema e para nosso prazer. Que em todas as nossas ações procuremos nos sujeitar humildemente à obra de Deus e adorá-lo com fervor, refletindo para ele e para o mundo ao nosso redor a excelência de sua graça gloriosa.